Boa tarde, meus senhores e minhas senhoras. Vamos dar início à Sessão da Saudade, uma das mais importantes dessa casa, sempre homenageando a memória de um amado acadêmico. A Sessão da Saudade de hoje me coube a honra de ser presidente, graças à bondade do nosso presidente Francisco Sampaio, que, estando já chegando daqui a pouco no Rio de Janeiro, me solicitou que o representasse, talvez por saber do grande vínculo que eu tinha com o professor acadêmico Gracomar Machado. Cumprindo a ordem dessa sessão, primeiro eu queria dizer que muito obrigado a todos os acadêmicos aqui presentes, a família de Gracomar Machado, Heloísa Novaes, nossa colega, anatomopatologista, sua esposa, e seu irmão querido Dirceu Machado, e a todos os outros amigos e familiares por proximidade aqui presentes. Ao meu lado está o presidente Pietro Novellino, 3 vezes presidente dessa casa, um dos mais dedicados e importantes acadêmicos com quem eu tive a honra e o prazer de conviver. À minha esquerda, um irmão da vida, o professor Eduardo Lopes Pontes, que ocupa uma cadeira da clínica médica, mas seu pai ocupou a cadeira que Gracomar Machado depois pôde ocupá-la. E a proximidade de amizade entre nós todos é muito grande e espero que tenhamos uma sessão memorável em memória a um dos mais importantes homens da medicina brasileira. Primeiro a ocupar a tribuna para saudar o nosso querido Gracomar Machado a nível espiritual é o professor acadêmico Pietro Novellino. Excelentíssimo acadêmico, professor José Galvão Alves, presidente em exercício desta solenidade, representando nosso presidente Francisco Sampaio. Não estando ele presente, eu cumprimento a doutora Flávia, que representa aqui, neste momento, sendo sua esposa. Cumprimento os senhores acadêmicos, as senhoras acadêmicas, senhoras e senhores convidados. E, nesse momento, eu gostaria de fazer referência à família do querido, inesquecível Gracomar Machado, que já foi citado pelo senhor presidente José Galvão Alves, que nesse momento, a essa sessão. De maneira que faço uso agora da palavra, me perdoe um pouco a emoção, já que
a minha ligação era estreita com Glacomar Machado. Minhas primeiras palavras, senhor presidente, são dirigidas a Vossa Excelência pela subida honra que me confere para homenagear nessa sessão de saudade um amigo fraterno e um eminente confrade, sendo impossível para mim dissociar a razão e a emoção que invadem minha alma, sendo meu espírito tocado neste momento por outro sentimento que é o de profunda saudade, esta definida por Richard como o único paraíso do qual não podemos ser removidos. Assim, recordar é viver, e se há uma morte inconsolável, é a do esquecimento, no dizer do nosso ex-presidente, o grande Afrânio Peixoto, ex-presidente desta casa. Peço licença a Vossa Excelência, senhor presidente Galvão, para citar o eminente e saudoso confrade Pedro Sampaio, quando, na homenagem póstuma ao ícone da obstetrícia acadêmico Jorge Rezende, ressaltou, 2 pontos, nesta insígnia academia, há dias de louvação, há horas de cultura e há momentos de emoção. Louvam-se os que tomaram assento definitivo entre nós e choram-se os que desaparecem do nosso convívio. Não fosse esse ciclo com poder de imortalidade, esta nossa casa não continuaria em revivescência constante, sempre florida. Nasceu Glacomar Machado em 31 de dezembro de 1939, na cidade mineira de Teófilo Otoni, filho de Aimoré Olive e Nair Machado, que neste momento faço uma referência especial. Eu realmente pensei se devia, nesse momento, mas a gratidão, como já foi dito, é a memória do coração. E não posso esquecer, meu caro Dirceu, que a senhora, sua mãe, dentro do espírito espiritualista, quando eu fui operado do coração, ela dirigiu-se à Bahia para fazer uma oração dentro da espiritualidade que sempre marcou, não só a senhora Nair, mas tanto seus filhos, Glacomar e Dirceu. Portanto, graduou-se Glacomar em Medicina na então Universidade do Brasil, na saudosa Faculdade Nacional de Medicina da Praia Vermelha, onde iniciou sua carreira universitária, galgando todos os postos da carreira de magistério superior no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, tendo sido, inclusive, chefe do Departamento de Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva. Na Santa Casa, criou o serviço de endoscopia Nair Machado, em homenagem à sua mãe. No exterior, iniciou como visiting professor nas universidades de Oslo, Miami e Southern, na Califórnia, tornando-se um dos pioneiros mundiais da moderna endoscopia digestiva, tendo, inclusive, concebido novas técnicas endoscópicas, como, por exemplo, a colérico-duodenostomia peroral, adotadas em todo o mundo. Introduziu ainda, em 1975, na América Latina, a papilotomia endoscópica, entre outros métodos inovadores. Em 1976, fundou a Revista Brasileira de Endoscopia Digestiva, tendo sido seu editor responsável
durante 10 anos. Na ocasião de sua candidatura a membro titular da nossa Casa, apresentou a memória intitulada Icterícia obstrutiva por carcinoma das vias biliares extrahepáticas, contribuição endoscópica ao diagnóstico e à terapêutica. Senhoras acadêmicos, senhora acadêmica Eliette, familiares, Heloísa e Disseu, e todos que aqui nos honram com sua presença. Em 1976, Glacomar fundou a Revista Brasileira de Endoscopia Digestiva, como disse, tendo sido seu editor responsável durante 10 anos. Na ocasião de sua candidatura a membro titular de nossa Casa, apresentou a memória intitulada Icterícia obstrutiva por carcinoma das vias biliares extrahepáticas, contribuição endoscópica ao diagnóstico e à terapêutica. Glacomar além de ser um eminente gastroenterologista e pioneiro entre vários pontos da sua carreira, apaixonou-se também pela criação de cavalo de raça, constituindo um aras de fama nacional e internacional. Glacomar Machado, assim, nunca perdeu sua mineirice e seu mineirismo. E na cidade de Bicas, próxima a Juiz de Fora, além da medicina, apaixonou-se pela criação, como disse, de cavalo de raça, constituindo um aras de fama nacional e internacional. Eu e minha esposa Maria Rita fomos visitá-lo em Bicas mais de uma vez, sendo sempre acolhidos com maior carinho por ele e sua esposa Heloísa, servindo-nos um delicioso café acompanhado por um bolo feito à moda mineira. Senhoras e senhores acadêmicos, Glacomar Machado iluminou a cadeira de número 18 desde 31 de 8 de 1993, sendo o aprimoramento e a atualização constantes suas principais preocupações. Permito-me, nesse momento, citar Aristóteles, o qual nos ensina que a grandeza não consiste em receber honrarias, e sim merecê-las. E, neste momento, posso afirmar que em todas as instituições onde atuou, Glacomar, permanecem gravados os cintilar de sua luz, o ardor do seu trabalho e o fulgor de sua inteligência, pois existem dois tipos de imortalidade, a da alma e a de uma obra realizada. Labor omnia vinci in corpus, ou seja, o trabalho persistente vence tudo, já afirmava o poeta Virgílio 400 anos antes de Cristo. Aqui ressalto que há muitos anos essa frase me foi dada a lembrança por Omar da Rosa Santos, e então não podia deixar de citá-lo. Senhoras e senhores acadêmicos, convidados, queridíssima Heloísa, Disseu e demais familiares, o genial e saudoso Ivo Pitangui afirmou em uma de suas publicações que o amor é a estrela desenhada no firmamento que pode ser avistada de qualquer parte. E eu tomo a liberdade de afirmar que ao lado de um grande homem existe sempre uma grande mulher. Assim, Glacomar avistou de longe nossa colega Heloísa, a qual, com seu amor, sua beleza, sua ternura, sua bondade, seu sorriso e sua competência médica, foi, nos desertos da vida,
o oásis do coração de Glassomar. Peço vênia, senhor presidente, para citar neste momento Dom Quixote, que já moribundo respondeu à sua amada Dulcinea: Mi senhora, tu eres mi senhora, sempre fuiste e serás. Assim, Heloísa pôs nos desertos da vida de Glassomar o oásis do seu coração. E se aqui Glassomar estivesse, repetiria os votos imortalizados por Baden-Powell e Vinícius de Moraes. Aspas, eu sem você sou só desamor, um barco sem mar, um campo sem flor. Repito neste momento uma frase de Paulo Leminski, o qual, referindo-se à amizade, exalta e diz: meus amigos, quando me dão a mão, deixam na minha a sua mão. Termino citando Machado de Assis, o qual nos ensina em Dom Camurro que o louvor aos mortos é um modo de orar por eles. Glassomar continua imortal, pois a imortalidade está inserida no fluxo das academias, como os mistérios da profundeza dos mares e a infinitude no horizonte dos céus, transcendendo a temporalidade da vida, porque deixam marcados os feitos, as obras e os legados à posteridade, pois a academia vive do amor dos que se foram para o amor dos que hão de vir, afirma Fernando Magalhães. E eu, na hora do silêncio, sinto o despertar da imensa saudade e, pondo-me de joelhos, reverencio a memória de Glassomar Machado, pois seu nome continuará conjugado à medicina. E essa é eterna como a dor da natureza, no dizer de Mário de Alencar, ao receber nosso ex-presidente Antônio Astragésilo na Academia Brasileira de Letras. Muito obrigado, senhor presidente, pela emoção e pela honra que, neste momento, me referi ao inesquecível Glassomar Machado. Muito obrigado. Obrigado ao senhor presidente. Sinceras, singelas, amáveis e verdadeiras colocações em relação ao nosso querido e amado Glassomar Machado. Passo a palavra agora ao acadêmico professor Eduardo Lopes Pontes. Obrigado, Galvão, senhores acadêmicos e acadêmicas, professor e ex-presidente Pietro Novellino já resumiu de forma muito boa e precisa as principais conquistas e Glassomar realizou ao longo de sua carreira. Eu não vou ficar repetindo isso, e eu prefiro falar sobre a ligação pessoal que Glassomar teve comigo e principalmente com a minha família, meu pai e minha mãe. Então, Heloísa e Dirceu, o que eu vou dizer aqui é com emoção, sem nenhuma dúvida, e com imensa saudade, porque além da Glassomar ter sido aluno de meu pai e ter sido introduzido por ele, meu pai, a endoscopia digestiva, com endoscópio rígido, na ocasião, na época, Glassomar soltou toda a sua criatividade, toda a sua inventividade e habilidade, que era notória, e começou a desenvolver técnicas, como o professor Novellino fez aqui, mas, principalmente,
desenvolveu um carinho e uma amizade, e eu diria até uma parte de gratidão pessoal em relação ao meu pai e à minha família. Eu conheci Glaciomar antes de entrar na Faculdade de Medicina, e quando tive a oportunidade de fazer o meu internato no Hospital São Francisco de Assis, na então quarta cadeira de Clínica Médica, foi onde eu comecei a travar um contato mais íntimo e mais intenso com o Glaciomar. Glaciomar me ensinou, literalmente, a fazer retossigmoidoscopia, que também, na época, era feita com retossigmoidoscópio rígido. Hoje a gente faz com um colonoscópio flexível, um retossigmoidoscópio flexível, mas, na ocasião, era uma retossigmoidoscopia rígida, o que foi de extrema utilidade quando eu fui estudar na Inglaterra, incentivado por ele, que foi um dos principais incentivadores da minha ida para a Inglaterra, uma vez que ele tinha feito seu doutorado na Universidade de Bristol, e eu fui fazer o meu na Universidade de Oxford. Mas tive sempre Glaciomar como um grande incentivador, né, e como um grande amigo, na verdade, amigo dos meus pais e meu amigo pessoal. Tive a oportunidade, depois de conviver com Glaciomar, no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da UFRJ, no setor do Serviço de Gastroenterologia, onde ele depois foi alçado à condição de professor titular e depois chefe do Serviço de Gastroenterologia. Então, a nossa convivência foi uma convivência longa, uma convivência extremamente profícua e, para mim, de uma orientação e de condução mesmo no início da minha carreira muito importante. De modo que eu só tenho a agradecer a Glaciomar e, como uma homenagem a ele e também ao professor Lopes Pontes, eu doei o endoscópio rígido que eles utilizavam na quarta cadeira de Clínica Médica no Hospital São Francisco de Assis para o Museu da Academia de Medicina, porque esse endoscópio eu guardei durante, sei lá, 30 e tantos anos, 40 anos após a morte do meu pai. Então, eu doei aqui como uma homenagem a ambos e espero que, quando for colocado definitivamente no museu, não só diga que é um endoscópio rígido, mas que tenha sido usado pelo professor Lopes Pontes e depois pelo professor e acadêmico Glaciomar Machado. Então, Luísa, Dirceu, amigos, muito obrigado. Eu não tenho muito mais que dizer, porque senão eu vou me emocionar mais do que já estou. Obrigado. A sessão da saudade, ela tem, talvez, como objetivo maior, mostrar que as pessoas passam, mas, mesmo ao passar, elas permanecem, estão entre nós sempre. Esse estar entre nós é natural. Nós sempre estaremos vivos, sempre, desde que sejamos lembrados pelos outros ou representados pelos outros. Glaciomar Machado, eu o conheci, e me permita fazer uma história de amizade. Em 1973, eu era terceiranista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade Nacional de Medicina, na cadeira e disciplina de Clínica Médica do professor Lopes Pontes, pai do meu irmão Eduardo. E voltava de Bristol, tendo realizado uma longa permanência lá, professor Glaciomar Machado. E começou a relatar não só o que viveu lá, mas o que o motivou lá para voltar ao Brasil e tornar-se, sem sombra de dúvida, o maior endoscopista da história do nosso país. O maior endoscopista não só pelas qualidades técnicas,
absolutamente inovadoras, como já foi salientado pelo meu presidente acadêmico, professor Pietro Novelino, como foi também reforçado por Eduardo, ao usar o professor Gracomar Machado, endoscópicos rígidos, e trazer para o Brasil a papilotomia, a colangiopancreato endoscópica retrógrada, o spyglass. Gracomar foi um pai da endoscopia brasileira. Fundou, junto com 2 outros, a Sociedade Brasileira de Endoscopia. Trouxe inúmeros colegas do mundo todo para cá. Estimulou jovens a tornarem-se endoscopistas. E, mais do que isso, acolheu sempre aquele que desejava mais saber, melhor fazer e exercer com qualidade, com ética e com amor ao próximo. Gracomar tinha 2 maiores qualidades, a gratidão e a lealdade. Era impossível Gracomar trair um amigo, impossível. E vivendo com Gracomar muitos e muitos anos, pude ver que quanto engano as pessoas cometem sem saber a real verdade dos fatos. E Gracomar jamais julgou alguém sem perguntar a ele se aquilo era verdadeiro. Eu me lembro de várias conversas no mundo todo, viajamos muito, fomos a muitos congressos, muitos, demos muitas aulas. Hoje eu vou sair um pouco mais cedo e vou a Blumenau inaugurar o Grupo do Pâncreas, e isso tudo começou com ele, quando nós fundamos aqui na Santa Casa do Rio a Sociedade Brasileira do Pâncreas. Ele era uma autoridade invulgar, mas, acima de tudo, muito simples. Muito simples. Quando nós encaminhávamos os doentes e voltava com o exame, falava: poxa, que doutor agradável, que doutor bondoso, que pessoa que nos conforta. Ele era, antes de tudo, um ser humano especial. Depois, um mestre, um cientista e tudo mais da maior qualidade, não tenham dúvida. Eu me lembro quando, num congresso brasileiro de endoscopia, o professor Sorrenda, então naturalizado alemão, era um sul-coreano e era considerado o maior endoscopista do mundo. E foi à Casa de Saúde de São José, convidado por Gracomar Machado, naqueles cursos presenciais, para ver e fazer uma CPRE, uma colangiopancreato retrógrada endoscópica. Em 6 segundos, Gracomar cateterizou a papila. Ele fez assim, Ele expressou no a surpresa dele. E depois disso, eu nunca vi uma coisa tão rápida, chegar a papila e cateterizá-la em 6 segundos. 6 segundos. Tempo que leva a água para descer da boca ao estômago. Gracomar era um gênio. E o mundo reconheceu isso. Foi o único brasileiro presidente de uma sociedade mundial, da Sociedade Mundial de Endoscopia Digestiva. E membro emérito, honorário emérito da mesma entidade. Contribuiu para a formação de milhares e milhares de colegas, estimulou milhares de pessoas. Não cobrou nada de ninguém nunca. O compromisso do Gracomar era transmitir o conhecimento, não medindo nem esforço, nem tempo para isso. Viajamos o interior do Brasil todo, fazendo duplas, clínica e gastroenterológica. Foi um dos maiores ensinamentos que eu tive na minha vida. Querida Heloísa, conhecendo como eu conheci Gracomar Machado, você, eu diria, foi o momento de glória da vida do Gracomar. Tem atrás de você um amigo eterno, Luiz Arthur, que acompanhou tudo isso de perto. Tem ao seu lado o irmão Dirceu, que me é fraterno pela grande amizade. Mas você foi uma alegria fundamental na história de vida do Gracomar. Gracomar se apaixonou perdidamente, e você sabe disso. Gracomar passou a
viver a vida muito mais alegremente. E, com isso, ele, eu acho que morreu muito cedo, porque ele estava muito feliz, estava muito alegre. Tinha duas pessoas que conheci muito bem, com que eu acabo a minha breve apresentação. Dona Nair Machado, mãe de Gracomar Machado, irmã do meu amigo Dirceu. Dona Nair foi uma eterna protetora, super protetora, parecia até mãe judia, né? De tanta proteção a Dirceu e a Gracomar. Os conheci mais jovens, lógico, Dirceu ainda professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro de Engenharia, do CAPES, não, e Dona Nair a protegê-los o tempo todo. Nós viajávamos, não tinha telefone celular, e quando viajávamos, tínhamos que parar na viagem para dizer, olha, está indo bem a viagem, está tudo bem, não aconteceu nada, o pneu está bom, não furou e tudo mais. Ela ligava para o hotel antes da gente chegar, olha, já ligaram aí procurando vocês, Dona Nair, né? Sim, senhora. Era um amor protetor, um amor maior. Talvez nós possamos saber disso pelo amor que temos a nossos filhos. Dirceu foi o amigo da vida toda, o companheiro da vida toda, o protetor da vida toda. Isso eu sou testemunha de vê-los juntos uma vida inteira, se protegendo e um preocupado com o outro. Me lembro de uma ocasião que você teve um problema na sua casa, Gracomar me ligou, eu cheguei lá com um pijama embaixo da calça, para não perder tempo, para poder atendê-lo logo, fomos para a Casa de Saúde de São José, e Gilberto Mansur nos ajudou. Você tinha uma pequena úlcera sangrante, não é isso? E ficou tão bem como se mostra hoje. Gracomar foi o irmão da vida, o cara que me ensinou, que me estimulou, que me ajudou, que fez com que eu procurasse uns caminhos parecidos, jamais iguais, pela grande qualidade dele. Então, ao invés de eu estar triste, eu estou feliz por ter tido um presente de Deus, de ter um verdadeiro amigo, um amigo verdadeiro, um amigo que em nenhum momento me faltou, ou a minha família. E tenho também a honra de estar aqui com vocês dois, que tanto o amo, e eu acredito que ainda o amo e vão amar para sempre, como ele também os ama. Muito obrigado, e vou dar sequência à sessão, mandando um beijo ao meu querido Gracomar Machado. Eu abro as palavras agora aos senhores acadêmicos. José Augusto Messias. Senhor presidente, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, convidados, parentes do nosso amigo, irmão Gracomar Machado. Eu cheguei um pouco mais tarde na vida dele, mas isso vai ser muito mais um depoimento de um admirador, amigo, e, seguindo a palavra homenagem, que é o dia de hoje, a submissão a um poder maior. Gracomar, na sua espiritualidade, ele poderia ser considerado um ser de luz. Aonde chegava, ele irradiava tudo isso que o Galvão acabou de falar, sob o ponto de vista pessoal. Sob o ponto de vista técnico, tanto o Eduardo como o ex-presidente Novelino já enumeraram o distanciamento que ele tinha da realidade que o cercava a cada momento, do implemento técnico que ele dava à prática da endoscopia.
Existe uma frase em latim que a gente gosta muito de repetir em momentos como esse, que, traduzindo livremente, significa: dos mortos só se fale o bem. Foi criada por alguém antes de Hipócrates, no século VII a.C., Quilon de Esparta. E de Glaciomar, isso daí não precisa ser um instrumento de retórica. Isso é uma verdade. O que se fala mal de Glaciomar? Ele ser muito bom? Ele ser excepcional? E aí aquela inveja positiva que a gente tem que ter de um modelo a ser seguido, como todos nós, ao longo das nossas vidas, e tivemos um contato um pouco mais próximo com ele, conseguimos fazer alguma coisa. Glaciomar está aqui presente, na espiritualidade que dominava a família dele. Dona Nair está aqui, o Dirceu e a Heloísa estão ali, iluminando a todos nós. Não fosse aquele sítio, a fazenda do Agas, ter o nome simbólico de Nagladir, de Nair, Glaciomar e Dirceu, lembramos de muitos episódios juntos, inclusive, como o Galvão falou, na fundação da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, em Curitiba, se não me engano, 1974. Eu era recém-formado, residente de primeiro ano, e Glaciomar me permitiu assinar aquela ata de fundação da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, e como foi citado aqui pelo Galvão, a parte alegre do nosso convívio, e não das doenças que enfrentávamos com nossos pacientes, com Luiz Arthur, aprendendo a tocar saxofone, que nos levava ao final da tarde, início da noite, aquele aprendizado de saxofone que é uma maravilha. Hoje, o trio Quarentena, da SOBED, da Associação de Gastro, se transformaram em músicas. Glaciomar está aqui presente, ele deve estar muito feliz, recuperando o espírito dessa imortalidade acadêmica. É justamente isso. Nós não paramos de falar, nós não paramos de pensar e nós não paramos de conversar com aqueles que já passaram por aqui e estão junto conosco nessa alegria de um momento de saudade. A dor do momento da morte é triste, todos nós já perdemos parentes próximos. Mas depois fica essa alegria de todo dia poder conversar com ele e nos alegrarmos por ter tido o prazer, a honra e a excepcionalidade da possibilidade de ter convivido com Glaciomar Machado e sua família. E um parabéns especial e um afeto especial para a Heloísa, como o Galvão falou, que permitiu que, já um pouco entrado em anos, ele tivesse todo o período ainda aqui na Terra de tamanha felicidade, tamanha alegria. Só ficamos um pouco tristes que ele não tenha, por exemplo, suplantado a Frank Sinatra no New York and My Way, que era a outra grande vocação que tinha Glaciomar em todos os congressos, em todas as reuniões. Ele, em Los Angeles, ele foi convocado pela plateia num dos jantares para cantar New York, e ele não se fazia de rogado. Ele soltava o verbo como passava um endoscópio com uma maestria excepcional. Muito obrigado, e foi um prazer e uma honra ter convivido tanto com esse excepcional acadêmico Glaciomar Machado. Muito obrigado. Acadêmico Orlando Max Vieira. Senhor presidente Zé Galvão Alves, presidente Pietro Novelino, Eduardo Lopes Pontes, acadêmicos, acadêmica, senhores convidados, familiares, esposa Heloísa, que foi minha vizinha durante longos anos, ao lado do laboratório de anatomia patológica que ela trabalhou, e nós fomos vizinhos durante muito tempo. Eu vou pedir a palavra, principalmente, já foi falado, que devia ter falado sobre Glaciomar, que eu conheci, fui um grande amigo do Glaciomar,
mas senti a necessidade de falar algumas coisas que eu senti falta. Primeiro, Glaciomar foi realmente um dos maiores endoscopistas do mundo. Eu vou dizer isso com toda sinceridade, isso dito por mim, por endoscopistas do mundo. Claude Ligoury, que é um dos maiores especialistas, me disse: esse homem é fantástico. E realmente traduzia, através do seu trabalho, aquilo tudo que tinha sido revelado pelos endoscopistas do mundo. Mas eu quero também anunciar um fato muito importante. A minha palavra é de saudade e de agradecimento. Você vai dizer agradecimento ao Glaciomar? Por quê? Agradecimento da cirurgia. Glaciomar foi um grande amigo do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina. Por quê? Ele se aliou ao Departamento de Cirurgia, e no Departamento de Cirurgia treinou, fez vários experimentos com aparelhos em animais. Nós tínhamos um experimental de alto nível. E ele contribuía com o seu trabalho. E nessa contribuição com esse trabalho, foi o coautor de vários trabalhos experimentais dentro da endoscopia. Podemos dizer, um dos trabalhos mais importantes, Helicobacter pylori, nós já tínhamos andamento sobre isso 10 anos antes do que saiu na Austrália. O Glaciomar foi uma das partes que contribuiu. E também, presente aqui, o Vanderlei de Souza, o acadêmico Vanderlei de Souza, contribuiu também com a radiologia através do seu trabalho, com trabalho que contribuiu para esse tipo de trabalho. De modo que eu quero agradecer ao Glaciomar Trabalho a contribuição que ele fez à cirurgia, ao Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina, e, certamente, uma saudade imensa desse grande colega que trabalhou profundamente na medicina e, para todos nós, com grande oportunidade e com grande auxílio à nossa medicina. Muito obrigado pela oportunidade em ter condições de revelar esse fato e, para mim, estava aqui na necessidade de expandir essa atuação desse ilustre colega, que certamente marcará em todos nós um grande saudade para toda a nossa vida. Muito obrigado. Acadêmico Carlos Alberto de Barros Franco. Senhor presidente, senhores e senhoras acadêmicas e outros presentes, Heloísa, em seu nome, em nome de toda a família do nosso amigo Glaciomar. Na realidade, a minha especialidade não é a mesma do Glaciomar, mas ele é uma pessoa que me foi e ainda é muito querida. Conheci o Glaciomar em torno de 1973, e, na época, não havia ainda o hospital universitário, e o ensino da pneumologia na UFRJ era dividido, então, dependendo dos diferentes professores titulares. Na época, ele trabalhava na professora Lopes Pontes, como já foi dito pelo Eduardo, e eu trabalhava na do Clementino Fraga. Ele desenvolvia um processo que era extremamente moderno, que era da endoscopia flexível, como já foi dito antes, era tudo da endoscopia rígida. E depois nós tivemos um convívio longo e muito agradável no Hospital do Fundão. Eu chefiava o setor de endoscopia respiratória e ele era o chefe da endoscopia digestiva. Mas, independente de todas as qualificações que já foram ditas, do seu ponto de vista técnico, eu tive um contato grande com ele na clínica privada, na Casa de Saúde de São José, e, mais tarde, com o consultório de porta. O consultório dele é em frente ao meu consultório atual. Então, conversávamos sobre muitos assuntos, e ele era uma pessoa que, além de todas essas qualidades profissionais, ele era uma pessoa muito, muito grande como um ser humano. Então, nós conversávamos sobre muitas coisas que não eram medicina. Ele era sempre uma pessoa alegre, criativa, engraçada, piadista,
conversava muito sobre cavalos, ele era um grande criador de cavalos, talvez um dos maiores criadores de campolina do Brasil. Então, também gosto dessa parte de cavalos e conversávamos muito. Então, para apresentar essa imagem do Glaciomar, uma pessoa elegante, gostava de estar sempre chique, brincava muito com ele, quando ele aqui na academia lançava uns lenços elegantíssimos no seu smoking, né? Eu, na realidade, até acompanhei um pouco ele. Hoje em dia, de vez em quando, ponho um lenço também branco, cinza e preto, seguindo o exemplo do Glaciomar. Então, eu queria, Heloísa, te transmitir, você sabe, a minha amizade por ele e a toda a família, que ele foi uma pessoa muito, muito grande, uma pessoa muito interessante, muito amiga dos amigos, teve uma religiosidade da parte de espiritualismo, que também foi muito importante. Ele dava muito apoio a pessoas com doenças graves, algumas delas pessoas terminais, na parte de aceitar, na visão dele, né, de muitos, da passagem da vida para uma outra instância e, eventualmente, pela reencarnação. Então, eu quero, através disso, dizer do meu carinho por Heloísa, que eu tinha por ele e a amizade, e certamente essa imortalidade com ele é mantida através dos seus amigos, através da academia e talvez através da reencarnação. Um abraço a vocês. Tá? Acadêmico Adherbal Sabrá. Senhor presidente, senhores acadêmicos, distinto público, Heloísa, hoje é um dia de muita emoção para mim. Frequentei o mais que pude a presença do grande endoscopista na Casa de Saúde São José. Lá aprendi como fazer endoscopia. Era uma presença permanente. Ver como, com que carinho e com que dedicação Glaciomar colocava toda a sua experiência para bem atender os seus pacientes. Anos a fio, até que um dia apareceu a carinhosa Heloísa. Vi surgir entre eles todo o carinho que termina neste dia de hoje, não apenas com a homenagem a esse grande endoscopista que foi Glaciomar, mas esse homem carinhoso e extremamente reconhecido a todos aqueles que com ele trabalharam e que a ele idolatraram como um verdadeiro mestre. Essas minhas palavras são para homenagear o grande homem, um coração bondoso e, sem dúvida alguma, o maior endoscopista entre nós, que deixou como legado uma experiência dentro desta vivência da endoscopia, através da presença de colegas como eu, fazer surgir a endoscopia pediátrica. Devemos tudo a Glaciomar Machado.
Obrigado, querida Heloísa. Senhor presidente, componentes da mesa, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, familiares de Glaciomar, amigos, senhoras e senhores convidados. Eu tive a aventura maior, e essa sinalização gostaria de deixar aqui, de ter sido colega de turma do Glaciomar. Então, nós ingressamos na Faculdade Nacional de Medicina, à época, da Universidade do Brasil, e lá iniciamos o nosso curso. E Glaciomar, desde o início da nossa convivência, sempre se mostrou como uma pessoa excepcional, uma pessoa completamente fora da curva do habitual, seja por, já foi falado aqui por alguns colegas, em termos de qualidade profissional, mas principalmente do ponto de vista humano. Era um humanista, fundamentalmente. E isso ele demonstrava no gestual corriqueiro, cotidiano. Continuei tendo a aventura de ser distribuído. Naquela época se dividia a turma de acordo com as cadeiras de clínica médica, para a mesma cadeira da professora Lopes Pontes. E lá eu pude conviver mais ainda com ele. E, finalmente, depois, não só aqui na academia, como na vida profissional, tive a oportunidade de vivenciar essa pessoa maravilhosa que o Glaciomar era. Não é um elogio de preito, mas é, na realidade, uma certeza que eu posso garantir a quem conviveu com Glaciomar, pode corroborar, que ele era uma pessoa realmente excepcional. Um amigo, um colega, um companheiro, e, inclusive, dedicado à medicina, naquela visão que nós devemos ter da medicina, de uma relação humana, fundamentalmente, que leva para quem sofre, ou seja, o paciente, o alívio, se não de todos os males, mas pela presença, pelo conforto, que a própria oração de Hipócrates nos manda, muitas vezes, consolar sempre. Glaciomar, ela era uma pessoa talhada para ser um grande médico, como foi. E a convivência aqui na academia também, para mim, só comprovou, mais uma vez, a qualidade humana que ele possuía. Então, eu queria dar o testemunho, e tenho certeza que estou falando em nome da minha turma, daqueles que ainda estão no meio médico trabalhando, que o Glaciomar deixou muita saudade. Por quê? Porque ele trouxe muito amor, muito carinho, muito afeto para os seus amigos, para os seus colegas e, fundamentalmente, para o seu paciente. Ele era um médico talhado do ponto de vista humano, como muitas vezes nós conhecemos na teoria, mas na prática alguns só reconhecem esse aspecto em médicos como Glaciomar. Então, eu dou meu testemunho pessoal dessa convivência dos 6 anos de faculdade e da vida profissional posterior. Hoje já temos mais de 50 anos de formados e continuamos alguns na luta médica, né, do dia a dia. Então, meu testemunho é no sentido de que Glaciomar merece toda essa homenagem, toda essa citação, além das qualidades profissionais que foram aqui muito bem exaltadas pelos
oradores que me antecederam, mas, fundamentalmente, faço questão de frisar, e estou sendo repetitivo, era o aspecto humanístico. Ele era uma pessoa voltada para a medicina humanística. Então, eu queria agradecer a atenção e muito obrigado. Obrigado, Calvani. A última acadêmica Eliette Busquelat. Acadêmico Galvão, acadêmico Lopes Pontes, presidente Novelino, queridos confrades, querida Thalita. Eu não poderia deixar de falar a experiência maravilhosa que eu tive com o Glaciomar e a sua família, Dirceu e Heloísa. Primeiro, eu fui paciente do Glaciomar e tenho a dizer não só a enorme habilidade dele, mas o cunho humano. O Glaciomar era uma pessoa que abraçava o paciente. Então, muitas vezes, a gente procura o médico não só pela sua habilidade, mas também pelas suas características humanas. E o Glaciomar era maravilhoso. E eu não poderia deixar de falar também que ele foi de uma dedicação enorme à minha mãe, quando ele a atendeu para fazer uma gastrostomia, quando ela já não estava bem psicologicamente, e depois ela arrancou a gastrostomia e o Glaciomar, com toda a paciência, colocou de novo e abraçou a minha mãe. Olha, eu não posso esquecer isso nunca. E quero dizer que, na outra geração, a minha filha, que é apaixonada até hoje por cavalos, teve um cavalo no Aras, na Gladir, e nós fomos recebidos inúmeras vezes por Glaciomar, Dirceu e Heloísa, a quem eu também sou extremamente grata, não só pelo tratamento que deu a meu marido e a mim, mas também o acolhimento à minha filha. Então, é com imenso pesar que eu soube do passamento do Glaciomar, e depois eu pensei, ele está encantado, porque uma pessoa tão boa como o Glaciomar só pode estar encantado. Então, eu queria transmitir a imensa gratidão que eu tenho ao Glaciomar, Dirceu e Heloísa, pelo que vocês fizeram por toda a família e pelos pacientes, e também por inúmeras pessoas que vocês atenderam. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Eu convido ao meu querido Dirceu a falar algumas palavras pela família. Meus cumprimentos e agradecimento à academia, aos senhores acadêmicos, aos convidados, aos que estão aqui presentes. Eu realmente estou imensamente admirado de ver tanta bondade por parte da academia. Glaciomar era realmente muito dedicado à sua profissão, e aqui, como ele o fazia quando estava presente na academia, nos casos, nas reuniões da academia. Mas eu gostaria de lembrar, rapidamente, alguns detalhes de como ele se tornou esse médico tão admirado que é. Nós viemos de Teófilo Otoni, com Nair, a nossa mãe, Glaciomar e eu. Glaciomar tinha 4 anos, eu tinha 2 anos.
Nair foi terminar o seu curso de farmácia e nos deixou tomando conta ou sendo administrados pelas Irmãs Carmelitas da Divina Providência, em Juiz de Fora, na escola chamada dos Anjos, Santos Anjos, que chamava. Ficamos lá, e lá nós aprendemos muito, muito de como deveria ser a educação. As irmãs de caridade eram de uma dedicação muito grande. E minha mãe sempre nos orientava também na parte da educação social. Me lembro perfeitamente que lá eu aprendi a falar. Glaciomar já falava muito, eu falava pouco, eu só falava titia, que era a única coisa que eu falava, mamãe e titia. E as irmãs de caridade, então, me ensinaram a falar. Nós saíamos lá dos Santos Anjos e íamos para a Rua Batista de Oliveira, que era perto do Instituto Granberry. Não sei se conhecem o Instituto Granberry. Teria sido a primeira universidade no Brasil. Só não foi porque os políticos ainda, o Brasil ainda não tinha a Universidade Federal, então o Granberry não pôde se tornar numa universidade também, mas era um colégio muito bonito, muito que também ensinava diversas coisas, educação e um pouco da igreja que eles defendiam. Pois bem, lá nesse Granberry, o Glaciomar se distinguia. Ele adorava futebol, ele era goleiro e foi goleiro também da Escola de Medicina. Ele teve um jogo do Granberry não, da Escola de Medicina contra a Escola de Engenharia, da qual eu era, na época, o diretor acadêmico, o diretor de esportes da Escola de Engenharia. Naquele jogo foi a preliminar de Brasil e, se não me engano, Brasil... não estou ouvindo, desculpe. Eu já não tenho bom ouvido, mas espero que o som esteja chegando por aí. Mas vou soltar alguns poucos detalhes apenas. Glaciomar era um goleiro do time do Granberry e era também cantor do conjunto Doutores em Música, que eu tenho certeza que alguns estão aqui ainda. Os doutores em música viajaram para o Uruguai um pouco antes da Revolução de 64. Eu também fui, porque eu fui um dos patrocinadores da viagem. Nós só pudemos viajar, passamos lá, a fronteira estava fechada, tivemos de ficar no Uruguai, tomando sopa dos pobres lá no Uruguai. Mas foi muito interessante aquele período. Glaciomar adorava cantar. Vejam só, não era só um médico, ele também era cantor e músico, tocava violão. Quando era mais jovem, ele cantava nas janelas das suas amigas, fazendo música. Eu tenho a impressão que cantava também para a Heloísa. Eu era um pouco mais acanhado, não fazia isso, mas eu sempre acompanhava ele. Glaciomar gostava de futebol e, no futebol, ele era goleiro e me dava ordens para chutar a bola num determinado lado. Eu quero que você chute do lado direito, e eu tinha que chutar. Depois, o cara chuta do lado esquerdo, e ele ia buscar a bola. Era um goleiro também admirável. Eu aprendi a chutar bola no lugar
que eu queria, porque ele me obrigava a chutar daquela forma. E eu aprendi, então, a fazer muitos gols no time do Granbury. Eu chutava de tal forma que era difícil o goleiro pegar. Mas eram épocas da infância que eu não sei se todos aqui se lembram do seu tempo de infância. Nós fazíamos pipa e vendíamos pipa para os nossos amiguinhos que iam, e nós fazíamos as pipas e também nós soltávamos as pipas. Tínhamos nossa mãe nos deu patins, 2 patins. Eu usava com o pé direito, e Glaciomar, que era canhoto, usava o pé esquerdo. E nós andávamos pelas ruas lá em Juiz de Fora. Era uma época muito bonita. Nós fazíamos as espadas, e quando nós víamos filmes de Robin Hood ou de outros desse tipo, eu tenho a impressão que os professores e os médicos que aqui estão, talvez na sua juventude, também fossem a filmes, assistir esses filmes de mocinho e bandido. Nós íamos sempre, eu e ele, éramos sempre juntos para tudo, para tudo. E então nós mesmos fazíamos a espada e nós lutávamos um contra o outro, a espada feita de bambu ou coisa que o valha. Mas era uma infância de uma alegria que é difícil de definir. A vida foi muito boa, a infância foi muito boa. Desse colégio das Irmãs de Caridade, Glaciomar foi fazer o curso secundário no Granbury. Iria fazer na escola católica, mas porque a escola primária era católica, mas a nossa mãe, passando por perto do Granbury, perguntou ao reitor se lá se dava aula de educação sexual. Nós tínhamos, ele 11 anos, eu 2 anos mais novo. O reitor falou, sim, aqui é uma escola presbiteriana e nós damos aula, sim, mas aceitava qualquer que fosse a religião. E minha mãe, na época, já era espírita, praticante, era médium, e nós a acompanhávamos. Quando éramos menores, a acompanhávamos Nair na igreja e depois nos centros espíritas. Falando em centro espírita, em poucos minutos eu vou lembrar e vou definir como é que surgiu o Aras Nagladir. Nair foi conhecer Chico Xavier lá em Pedro Leopoldo. E Chico Xavier, que fazia as suas psicografias, ele deixou um papel no seu cotovelo preso e elas não puderam, ela e a sua irmã, lá em Belo Horizonte, e estava em Pedro Leopoldo, não puderam sair, porque tinha um papel que era para Nair Machado. E nesse papel, o Chico Xavier dá um incentivo a Nair, que o desconhecia completamente, mas que ela deveria continuar no seu procedimento dentro da doutrina espírita. Nunca mais vimos Chico. Ela viu Chico Xavier. Nós éramos crianças, não tínhamos ido lá. Anos depois que Chico Xavier foi para Uberaba, ela resolveu ir ao Chico Xavier e nos levou junto. O Glaciomar já fazia medicina e eu já fazia engenharia. Chegamos lá, entramos numa fila de centenas de pessoas. E quando chegamos para cumprimentar a Chico Xavier, ele simplesmente disse: Nair, minha filha, há quantos anos nós não nos vemos? E admirou a simplicidade desse seu filho, de Glaciomar.
palavras do Chico Xavier. Muito bem. Quando voltamos, anos depois, ao Chico, e chegamos, o Chico falou assim, já vem como é que é o termo? Bom, o grupo Nagladir, de Nair, Glaciomar e Dirceu. Nagladir. Daí, Glaciomar decidiu pegar esse código Nagladir e batizar o Aras, que nós já tínhamos, então, depois dele se tornar médico e eu engenheiro, e criamos, então, cavalos com esse código Nagladir e o sítio Nagladir. Pois bem, fica aqui, então, da minha parte, não apenas o agradecimento pelo reconhecimento de Glaciomar, da sua situação junto à medicina, e eu tenho certeza que ele certamente já estará por aqui ouvindo e participando dessa reunião, se é que ele mantém o seu espírito tão coeso e tão amigo do grupo, ele certamente estaria aqui. E ele, como um bom cantor, um bom jogador de futebol, um bom músico e um ótimo médico, certamente ele estaria aqui dando um abraço a cada um de vocês. Eu sou imensamente grato e gostaria de lembrar a vocês que as crianças que nós fomos e as crianças que os ilustres médicos também foram, acho que deveriam todos manter as suas crianças com esse ar de alegria, de desejo de serem educados, religiosos, bondosos e responsáveis pelas suas obrigações. As crianças hoje merecem ter a infância que nós todos tivemos há 80 anos atrás. Muito obrigado. Obrigado. Ao encerrar essa sessão da saudade, ao acadêmico Glaciomar Machado, um abraço afetuoso, minha querida Heloísa, ao meu querido amigo Dirceu, e a minha saudade a Glaciomar. Eu queria anunciar aos acadêmicos que no 8º andar está se fazendo agora a vacinação para a influenza livremente no auditório Xavier Sigor. Uma boa tarde e noite a todos. Muito obrigado pela presença dos amigos, dos familiares, ao meu querido presidente Pietro Novelino, ao meu querido acadêmico Eduardo Lopes Pontes. Muito obrigado pelas palavras e a todos os acadêmicos presentes. Que nós tenhamos uma boa noite. Boa noite a todos. Direitinho? Tudo bem. Obrigado, querido. Em cima, né? Eu estou com medo de tomar por viagem, vai passar mal na viagem. Eu sou cagão para cacete. Descer aí.